Boa noite a todos presentes e aqueles que estão nos assistindo de casa. Sejam bem-vindos à nossa reunião da noite com a palestra através do nosso irmão Borges, que irá falar sobre a oração de São Francisco de Assis, um manual para a vida. Desde já agradecemos a todos e agradecemos a Deus também pelo dia de trabalho aqui no Monte, que começou às 8h30 da manhã, com café da manhã com a irmã Dulce e diversas atividades durante o dia, que está já normalizada presencialmente, assim como as reuniões de terça-feira no Anel de Luz, a farmácia fitoterápica e o bazar funcionando. Na quarta-feira ainda continua tratamento espiritual à distância. Por enquanto, as pessoas fazem a inscrição aqui após essa reunião de hoje e o trabalho é feito à distância. Na quinta-feira, reunião de desobsessão, às 7h45, e no sábado, atividade todo dia. Para iniciar, eu vou pedir para nossa irmã Yolanda fazer a nossa prece inicial. Boa noite. Então vamos fechar nossos olhos, agradecer por mais este dia de trabalho e tempo. De trabalho, de harmonia. Vamos agradecer pela vida, agradecer pelo amor que Jesus nos doa, agradecer pelas boas emanações os espíritos de luz estão emanando para toda a humanidade, que possamos refletir com bons pensamentos, com a solidariedade que reina ainda nos corações. Que possamos sempre lembrar que o bem prevalece sob comando de Jesus, Maria Santíssima. Assim seja. Então vamos passar a palavra para o nosso irmão Borges, que irá proferir a palestra. Obrigado. Boa noite a todos presentes, boa noite àqueles que nos assistem de seus lares. Hoje a gente vai conversar um pouco sobre a oração de São Francisco como um manual para a vida. E vamos ouvir a oração para depois falar sobre ela. Fazei-me um instrumento de vossa paz, onde houver ódio que eu leve o amor, onde houver ofensas que eu leve o perdão, e onde houver discórdia que eu leve a união.
Onde houver dúvidas que eu leve a fé, onde houver erros que eu leve a verdade, onde houver desespero que eu leve a esperança, onde houver tristeza que eu leve a alegria, e onde houver trevas que eu leve a luz. Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Linda, linda oração. Eu acho que essa é uma das orações e de hinos que recebe musicalidade e é de unanimidade, de gosto geral. É muito lindo, é muito bonito. Agora, nós vamos falar hoje, não é sobre essa beleza da oração, não é uma análise da sua métrica, do seu encaixe musical, mas a gente quer falar da sua mensagem. O que é que São Francisco quer dizer para a gente com essa oração? Para que a gente não só apenas contemple, mas tome-a como um manual de vida, um indicativo para a nossa vida, para o nosso dia a dia. Me parece que é isso que o santo da Úmbria nos pede, nos indica. E assim, a gente vamos ver inicialmente o que vem a ser realmente oração, orar. Está em Mateus capítulo 26, versículos 41. Vigiai e orai para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E é utilizado muito no ambiente espírita e entre todas as religiões, o indicativo, orai e vigiai. Isso é trazido para a gente repetidas vezes. Mas vamos ver aqui em Kardec, no Livro dos Espíritos, o que é oração. Como orar? A pergunta 659 do Livro dos Espíritos: qual o caráter geral da prece? E o Espírito da Verdade respondeu: a prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele, é pôr-se em comunhão com ele. A pergunta 660: a prece torna um homem melhor? E a resposta do Espírito da Verdade: o essencial não é orar muito, mas orar bem. Essas pessoas supõem que todo o mérito está na longura da prece e fecham os olhos para os seus próprios defeitos. Fazem da prece uma ocupação, um emprego do tempo. Nunca, porém, um estudo de si mesmo. A ineficácia em tais casos não é do remédio, e sim da maneira por que eu aplico. Então vamos lá. Orar é um ato de sintonia com Deus, de sintonia
com as esferas mais sublimes, de alcance mental e sentimento, com os planos mais elevados da vida. Não é um discurso bem elaborado. Nós recebemos grandes contribuições ao longo das nossas encarnações, porque houve um tempo que realmente precisava da contribuição das orações já prontas, daquelas que a gente vai repetir apenas, que hoje também trazem uma validade. Nessa época era imprescindível, porque era como sabíamos apenas. E hoje nós podemos fazer uso dessas orações repetidas, mas em sintonia. Não basta proferir as palavras soltas no ar, que elas não alcançam. É como ligar o telefone. É como alcançar uma internet. É uma sintonia, é uma estação de rádio. O contrário é como falar sem o telefone, sem a internet, sem a estação de rádio. As palavras ficam ali conosco mesmo. A gente não adquire, não tem sintonia, não tem vontade. Orar é estar nessa sintonia. O orai e vigiai, a gente pode estar, mesmo no momento que não estejamos num ambiente religioso ou não paremos para orar, nós podemos estar em sintonia e, portanto, em oração. Nas boas ações, nos bons sentimentos, na confiança em Deus no dia a dia da vida. E aí a gente está em oração. E vigiar. O Cristo, quando falou, que Mateus nos trouxe, ele disse que o espírito está pronto, mas a carne não. E o que é isso? Vamos ver. Vigiar é tomar conta do nosso ego, dos nossos pensamentos, das nossas vontades. É tomar conta, porque quem fica tentando a gente é a gente mesmo. Dependendo dos nossos pontos fracos. Se eu sou dado à violência, alguém me lança um insulto na rua, o meu ego, a mim mesmo, sai falando comigo, e aí, vai deixar para lá? Você deveria ter feito isso, vai fazer aquilo, toma tal atitude, isso não é coisa que você possa ouvir. Tá? Então, vigiar a mim mesmo. Porque, inclusive, se eu perder a sintonia com Deus, se eu perder a vigilância e por meio dos pensamentos eu alimentar e emitir sentimentos menos nobres, eu vou atrair também obsessores que vão estar conosco, comigo me sugerindo. E depois eu vou dizer, como espírita, os irmãozinhos. Claro que são irmãos, mas foram atraídos por mim, pela minha sintonia, pela minha vontade. Ele não se impôs a mim. Então, orar é sintonizar, está para além das palavras. Na nossa cultura, a gente ora proferindo palavras. Como a oração simples e sublime que a irmã Yolanda nos trouxe aqui. Sentida, uma oração sentida. Falando com o coração, mas proferindo palavras. Mas se a gente estiver em silêncio, estiver em sintonia, em pensamento elevado, e pensamento elevado não é sair do dia a dia da terra. Pensamento elevado é a gente levar o dia a dia da gente como obra de Deus. Deus é a causa primária de tudo. E nessa oração de São Francisco, ele nos traz lições fantásticas para a gente debulhar isso que eu estou dizendo com mais detalhe, com melhor entendimento, para que a gente possa realmente aprender a orar e vigiar. Mas eu quero pontuar ainda alguma coisa nessa questão do vigiar. É inevitável, na nossa cultura e na nossa constituição, como espíritos ainda num plano de prova e expiação, que as provas não cheguem. Então, vamos supor ainda, pegando esse exemplo que eu citei, do possível insulto.
É impossível no plano da gente que a cabeça não fique ali martelando, dizendo que eu teria que fazer algo, que eu teria que me interpor, que eu teria que mostrar que eu sou mais forte, que eu sou destemido, que eu posso constranger aquela pessoa, sabe? Ou pelo menos, se eu ainda não faço isso, que aquela pessoa deve quebrar a cara por aí, Deus deve dar uma lição para ele, e ele, sabe? Então, como evitar isso? É impossível evitar 100%. Porque cada um traz na sua intensidade. Mas a gente pode, quando chegar aqui e fizer para mim mesmo, e aí? Vai. Vinícius lhe insultou, vai, xinga ele. Eu chegar e dizer, calma, para mim mesmo. Calma, Borges. Tenha calma. Não é para isso. Eu não vou, com isso, eu reprovando a mim mesmo, eu consigo não aumentar essa intensidade de desconforto, essa contrariedade que eu trago, mas eu consigo segurando ali para poder pelo menos não aumentar. Porque o problema não está nele, está em mim. Ele é apenas um instrumento de prova para mim. Isso aqui é um mundo de prova e expiação. Deus vai colocar no meu caminho para cutucar naquela ferida que eu devo curar. Qual é a ferida? Uma propensão à violência, uma propensão ao revide, uma propensão a me sentir ofendido. Eu posso, sabe, no plano do vigiar, eu posso fazer isso comigo, e posso refletir, quando a minha mente tiver, vai lá, fulano te ofendeu, ou o que seja, o colega de trabalho, a família, uma pessoa da rua ali, da sociedade, dos amigos, sabe? Você, sabe, eu posso olhar para mim depois de casos passados, porque no momento a gente esquenta. E dizer assim, gente, isso é instrumento de prova, isso é para ver quanto eu vou aguentar disso. E é. O mundo é perfeito. Isso aqui tem dono, a gente não está jogado aqui. Parecendo que foi um bocado de criança jogada aqui por uma cegonha sem GPS, sem saber o que fazer, largou aí a gente no caos. Não é assim. Isso aqui tem dono mesmo. É organizado. E é muito inteligente. É sublimemente amoroso e perfeitamente justo. É só lição, é a gente procurar aprender. Então, depois de caso passado, a gente pode trabalhar isso melhor. O que será que eu tenho que aprender com isso? Uma outra questão do orar é porque os espíritos mais elevados, encarnados ou desencarnados, eles oram pedindo a Deus para ser instrumento de Deus, para se subordinar às leis de Deus, e com isso se harmonizar com o mundo e seguir. E a gente humano, na quase totalidade, ora, pedindo a Deus para ser instrumento dos meus caprichos, para Deus estar a meu serviço, porque eu não confio que Deus vai dar a mim o que eu preciso. Então eu tenho que ficar ali, sabe? Aquilo que eu consigo, olha, já é uma grande coisa orar, mesmo que seja para fazer isso. Tá? É melhor do que não orar. Não vamos também aqui invalidar, sabe? Mas o que eu vou conseguir, sabe por quê? É fruto das minhas obras. E minhas obras também, em função de se eu sou uma pessoa que estou ali em sintonia, etc., porque, pelo menos enquanto eu estou em sintonia, eu não estou fazendo bobagem, porque a gente nunca está sem fazer nada. Então, enquanto os espíritos mais elevados se põem a serviço de Deus com confiança, a gente vai falar com eles, dizer, Deus, e aí? Vai resolver isso para mim ou não vai? E às vezes pede porque não pode dar bronca. Mas é assim que acontece, tá certo? Desse pedido desesperado. Bem, é apenas um indicativo, não está incompatível com o nosso nível, mas a gente pode fazer uma reflexão sobre isso. A gente pode repensar sobre isso e ver se a gente confia mais em Deus, que Ele é Pai, ou se vai ficar num verdadeiro peditório. No verdadeiro peditório. Ele sabe o que a gente precisa, ele sabe, e vai dar. Deus é justo.
E Ele dá mesmo aquilo que a gente precisa e que a gente se faz por direito, fruto das nossas obras. Quanto à oração de São Francisco, que é o tema da nossa conversa de hoje, nós começamos pela primeira frase dele: Senhor, fazei de mim instrumento da vossa paz. E a gente acha tudo muito bonito, e é bonito mesmo. Mas será que a gente pede para ser instrumento da paz de Deus ou da minha paz? Da paz que eu quero? Porque há uma diferença. A minha paz individual, como indivíduo, é diferente da minha paz universal, que é essa que São Francisco pede. A minha paz individual diz que fulano não deve fazer aquilo comigo. E eu acabei de dizer que pode ser aquilo ali instrumento de prova. E a paz universal, a paz de Deus mesmo, que São Francisco pede para ser instrumento, é de que mesmo o outro fazendo o que quiser, ele continua em paz. São Francisco era defensor dos animais, ele é patrono da natureza, é defensor dos animais. Então, ele cuidou de todos os animais que ele foi encontrando, mas ele nunca procurou se revoltar contra aquele que agrediu o animal. Ele sabe que tudo está no ordenamento divino, Deus está tomando conta de tudo. Ele se manteve em paz. São Francisco, eu já contei uma história aqui que não vai dar para contar hoje, que é o seguinte, que ele pedia assim, que se ele chegasse a verdadeira alegria, a perfeita alegria, ele conversando com Frei Leão, que reencarnou como Pietro Baldo. E a pessoa responsável, o porteiro lá do convento de Santa Maria, em vez de abrir a porta, eu vou ser breve aqui, que a história é um pouco longa, pegasse ele de chicote, surrasse ele, e jogasse na lama, no gelo, e ele fosse capaz de agradecer a Deus, sabendo que ele era um instrumento de Deus para provar que ele trazia a paz dentro dele, aí estaria a perfeita alegria. Porque aquelas pessoas estavam agredindo o físico dele e não o espírito. Então, essa paz é a paz que, mesmo diante da turbulência, mesmo diante da dor, mesmo diante da agressão, mesmo diante do distrato, mesmo diante da trapaça e da traição, manter-se paz. E aí está o segredo de amar a Deus sobre todas as coisas. Porque nós estamos aqui para isso, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. E essa obra é obra de Deus. Deus é a causa primária de tudo. Então, eu me mantendo em paz, eu estou dizendo: Deus, obrigado, a sua obra é perfeita. Eu consigo percebê-la e consigo me harmonizar com ela. Mas nós temos verdades. Eu sei que aquela pessoa não deveria fazer aquilo. Aquela pessoa não deveria ter dito isso. Aquela pessoa... E tenho argumentos. E esses argumentos alimentam a minha ausência de paz, a minha guerra interior. E São Francisco diz isso: Senhor, fazei de mim instrumento da vossa paz. E não da paz dele, que ele queria que fosse. O que o Senhor fizer, está bom. Está perfeito. Eu estarei em paz. Então, isso que a gente acha muito bonito, e até faz citação por aí, é esse convite que a gente quer fazer para que a gente reflita sobre o que a gente está orando. Se aquilo que a gente está orando, a gente está trazendo para a gente como lição mesmo. Ou se está fazendo apenas citação porque é muito bonito, e é bonito mesmo. A oração da paz, que é a oração de São Francisco. Então,
o que São Francisco pretende é que sejamos instrumentos conscientes de Deus. Porque inconscientes já somos. Deus é que lida com a vida da gente, com tudo. Com aquilo que a gente... Deus lida sempre com o bem. A questão é que a gente quer que ele lide com o bom. O que é bom para mim, não. Nem sempre o que é bom para mim é o bem para mim. É a lição que eu preciso assimilar, é que Deus me traz. Então, eu já sou instrumento inconsciente, mas que eu seja instrumento consciente de Deus. Haja o que houver, vem de Deus. Porque esse mundo é dele. E ele é a causa primária de tudo. E aí nós temos uma outra frase de São Francisco. Onde houver ódio, que eu leve o amor. E o que é ódio? Ódio é quando o ser humanizado, o espírito humanizado, porque não existe ser humano, existe o espírito humanizado, junta o espírito com o ego e faz o humano. Ódio é quando acontece alguma coisa que eu me contrario, que eu não gostaria que acontecesse, que a pessoa fez errada para mim, e eu vou querer que ela corrija. E aquilo vai virando a raiva, ódio, cólera, e vai me tomando, eu vou alimentando aquilo com o não vigiai, que é o que eu falei, que é a gente mesmo dizendo para a gente, não, deveria ter feito isso, deveria ter feito aquilo, não pode, não dá, tem que tomar uma lição, etc. Não tem nada, aquilo é instrumento de Deus, Deus que mandou para a gente. Então, onde houver ódio, que o leve o amor. É dizer assim, está tudo certo. Porque quando Cristo disse assim que ia amar o próximo como a nós mesmos, ele disse que não ama o próximo porque o próximo é bonzinho comigo, ou é meu filho, ou é minha esposa, sabe? Não é nada, ele disse para amar o próximo, quem for. Quem for. Claro que a gente não vai se abraçar com uma cobra, que ela vai picar a gente. Mas é sentir, não é? Ele não falou para estar junto de um possível assassino, de um possível criminoso, de um possível... Não, a pessoa pode se afastar, mas continua amando, não precisa depositar todo o ódio. É muito comum a gente ver, assim, nesses últimos tempos mesmo, né, nessa era da televisão, os programas de TV que trazem aquelas reportagens com ocorrências de crimes, com ocorrências de cometimento de atitudes que a gente reprova, e todo mundo deposita ódio naquilo, sabe? Deposita ódio. E é assim o nosso padrão. Mas São Francisco está mostrando como devemos ser. Não nos decepcionemos, porque ainda não nos tornamos. Cabe a gente, pouco a pouco, caminhando, porque isso é um aprendizado. Não se bate um prego de uma martelada só, são muitas marteladas. Então, é pouco a pouco. Mas a gente tem que seguir o caminho. Tá certo? A gente tem que seguir o caminho já gradativamente. Ninguém sai transformado só porque, digamos, eu falar uma coisa dessa aqui e a pessoa diz, isso é razoável, faz sentido, tudo bem. Mas não se consegue ainda, porque a natureza da gente ainda não consegue, mas a gente tem o dever de ir fazendo pouco a pouco a nossa reforma íntima. E isso é que é reforma íntima. Que é outra questão que fica, às vezes, meio vaga. Reforma íntima, a gente sai para a rua fazer reforma íntima e não sabe o que é. Reforma íntima é isso aí, trabalhando os sentimentos da gente diante da vida. Isso é que é a gente aceitar o que vem de Deus. Então, o ódio é aquela pessoa, é aquele espírito humanizado contrariado. Porque alguém fez algo fora da expectativa dele. Porque alguém fez algo que trouxe um prejuízo moral, financeiro, de oportunidade, uma traição. E aquilo alimenta ódio e a gente tem, assim, plena convicção, a gente vai alimentando aquele sentimento porque a gente acha que está certo. Está certo na nossa lógica egoísta, na nossa lógica de amor individual, daquilo que a gente acha, porque a gente é cheio de achismo, a gente acha tudo. A gente acha tudo. Nós somos cheios de moralismos.
E cada um vai se expressando com a substância que tem. Cabe a gente, cada um de si, melhorar a si mesmo. Deixa o outro se melhorar quando quiser, quando puder, quando Deus sinalizar para ele, ele seguir. A gente quer mudar o outro. Onde houver ofensa, que eu levo perdão. Ofensa é o sentimento contrariado. Ofensa ofensa, normalmente, essa palavra é usada normalmente quando é atingido por palavras. Se sentir ofendido. Digamos assim, a pessoa me chama de ladrão. Aí no nosso meio, na nossa cultura, é o quê? Fica ofendido. Como, cara? Como? Mas veja, isso não serve para nada, porque se eu for ladrão, não vou piorar porque ele falou, se eu não for, não passa a ser. Para eu ser ladrão depende de mim, não depende dele. Então, não tem consequência nenhuma. A única consequência que tem é que eu me afeto, eu me irrito. Eu me ofendo. E não vale nada. Se eu não der importância nenhuma, aquilo se perde. Porque não tem consequência, não passa daquilo. Agora eu levo aquilo comigo. É disso que São Francisco fala. Olha, na verdade, nós temos o maior exemplo de perdão, não é um exemplo só, não é somente assim, porque foi Cristo, sim, é porque foi Cristo e pela maturidade que ele tem, ele sabe o que está falando, quando ele foi crucificado, foi ofendido, xingado, açoitado, sabe, abandonado. Pai, ele não sabe fazer, não sabe mesmo, pai, perdoa, não sabe, a pessoa não sabe o que está fazendo. Pensava que estava fazendo uma coisa certa. Naquele momento, se perguntasse a cada um daqueles lá, estava fazendo a coisa certa. No olhar deles, no relativo dele, porque o absoluto, só o Pai que sabe. Então, a mesma coisa, a gente sai soltando bobagens, ofendendo, e a gente não sabe o que faz. Agora, volto a falar. Tudo que nos chega nesse sentido é prova. Vai tocar naquela ferida que a gente precisa receber. A coisa se repete. Deus coloca no nosso caminho as pessoas, os professores. Eu não digo que é professor que na verdade não ensina, mas ele vai mexer no nosso ponto fraco, naquilo que a gente veio para aprender. Então, se eu vim para aprender a não ser tão doído, tão ofendido, eu vou conviver com pessoas na família, no trabalho, na sociedade, encontrar casualmente, que me ofendam. Para que eu trabalhe isso comigo. Para que eu não veja naquilo uma coisa relevante. Ele não sabe o que faz e a vida segue. Quando eu conseguir isso, é muito difícil. É muito difícil. Ninguém vai me ofender mais, ninguém vai falar comigo mais, porque não tem motivo para isso, já aprendi a lição. Agora, gente, eu repito, é devagar que a gente aprende. A gente só não pode parar de pensar nisso, é devagar. Então, se eu me ofendi no ano, né, 20 vezes, e no ano seguinte eu me ofendi 18, eu ganhei 2. Nós não estamos falando de perfeição, nós ainda estamos nesse estágio de prova e expiação. Mas a gente fazer as contas depois e ver que teve algum resultado, caminhou um pouco, não pode estar no mesmo lugar ou avançando para piorar, que aí fica difícil voltar aqui para fazer a mesma coisa. Porque a gente vem dentro de um plano, dentro de um projeto, e vai nos acontecer, com detalhes, aquilo que é para acontecer. Aquilo que a gente projetou, aquilo que a gente pediu para acontecer e, portanto, a gente obter as lições correspondentes. Onde houver discórdia, que eu leve à união. É também
uma outra frase dessa linda oração de São Francisco, desse verdadeiro conjunto de conselhos que ele deixou para a gente, de sábios conselhos, de cristãos conselhos, de conselhos para a vida. Então, gente, discórdia, defendendo o individualismo, defendendo a maneira da gente pensar, porque eu acho isso, o outro acha aquilo, aí põe o pé em cima, o outro crê que o outro diz, porque eu digo na cara, porque eu volto, sabe? É muita confusão para a gente, isso revela a gente, e se não nos atrasa, pelo menos faz a gente estacionar. Cada um aqui na Terra tem exatamente o que precisa ter, tem tudo que precisa ter para cumprir o seu plano encarnatório, inclusive as dificuldades. Então não adianta essa confusão de desunião, de vai para cá, porque isso aqui é contrário àquilo justamente que a gente veio fazer aqui, que foi amar ao próximo que é se unir ao próximo, ainda que não conviva proximamente, mas ter um sentimento, deixar a vida seguir e confiar que realmente nós temos o que precisamos. E aí, na discórdia, a gente quer sobrepor a vontade, o entendimento do outro. Eu quero me sobrepor, eu quero ganhar essa. A gente está sempre competindo. Eu quero ter razão e tenho medo de estar errado. Quero estar certo, tenho medo de estar errado. Eu quero ganhar, tenho medo de perder. Sabe? E aí vai se defendendo assim, na nossa fraqueza, e que a gente chama como se fosse um indicativo de ser forte. Gente, ser forte, ter o espírito forte, maduro, é não se deixar levar por esses sentimentos. Ou pelo menos ir pouco a pouco atenuando esses sentimentos. O restante, essa percepção de ser forte fisicamente, economicamente, vaidosamente, isso tudo vai passar. Isso não serve para nada, a gente não leva com a gente só leva os sentimentos, a paz que a gente conquistou, ou a guerra que a gente construiu. Não serve, não é relevante. Agora, a gente tem uma relação com essas questões todas, de saúde, o econômico, o trabalhar, o produzir, o participar da sociedade, como forma de viver aqui, mas não como primordial. O primordial realmente são os sentimentos e como a gente lida com o espírito da gente. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Que dúvida pode haver, de um modo geral, na vida das pessoas? Tem assim, de um modo geral, claro, tem as dúvidas. Para que eu nasci? Por que é que eu estou vivo? Qual o sentido da vida? Sabe? E a gente não vai saber responder com o ego, porque a nossa forma de pensar, ela pensa somente aqui na Terra, ela pensa somente no nosso dia a dia, ela nos alcança mal, do berço até quando chegar no túmulo. A gente não consegue saber quais são os fins últimos da vida, a gente não consegue perceber com clareza mesmo. A gente não consegue ter esse entendimento. E aí, a gente perde o controle e fica inseguro. Por que é que depressão passou a ser chamada a doença do século? É porque a gente amadureceu um pouco. É porque até algum tempo atrás, talvez, até o início dos anos 1900, a gente tinha o quê como objetivo de vida? É comer para ficar vivo, o sexo para reproduzir e seguir ali. Não tinha outras perspectivas mais avançadas, a não ser alguns seres um pouco mais
evoluídos e tal, que aí tenha esses questionamentos existencialistas, e hoje não. Hoje a gente quer dar sentido à vida, quer saber por que vive, para onde vai, para onde não vai, não quer entrar num vazio existencial. As demandas são outras, a vida mudou dos braços para a mente. É que a gente amadureceu. Só que nesse processo de amadurecimento, eu vou... Obrigado. Então, nós estamos passando por esse processo de amadurecimento. E onde houver dúvida, que a gente não vai conseguir responder essas dúvidas existencialistas em última análise, que eu leve a fé. Dizendo, confia na vida, que a vida tem propósitos, a vida tem a gente está se encaminhando, cada um, com propósitos, dentro da vida, dentro dos planos de Deus. Então tenha fé. Mas uma fé com essa certeza, não é essa fé que a gente tem, eu tenho fé que o santo tal, que tal vai me ajudar a fazer isso, aquilo. Não. É essa fé de que a vida vive por a gente. A gente tem a ilusão de que eu faço minha vida pelo meu capricho, eu faço isso porque eu sou isso ou aquilo. Não. O que acontece com a gente é que a gente desenvolveu em atributo e consegue fazer essas coisas, você está me entendendo? Mas não é por um capricho. Tem um plano. A vida acontece por si só. A vida vai acontecendo para a gente. O que tem que ocorrer, vai ocorrer. Tá? Então, é ter fé e dizer, não, é segurar, haja o que houver, ocorra o que ocorrer, é continuar tendo sentido e seguindo em frente. Porque a gente não vai alcançar todos os eventos para poder amarrar na mente e aí começar a fazer sentido as perdas, os ganhos, as ocorrências, as incertezas, as enfermidades, o vazio que muitas vezes nos chega. Tá? É ter fé e seguir em frente. Não vou encontrar. Se eu souber qual é o verdadeiro sentido da vida, se eu souber porque estou vivo, se eu souber porque existo, eu vou ver do mesmo jeito, gente. Vamos tocar para adiante. Claro que a proporção que as informações vão chegando e a gente for capaz de assimilar, de pensar nelas e de internalizar com o processo de maturidade, a gente vai assimilando e seguindo em frente. Quando não, a vida vai acontecer do mesmo jeito. Então, onde eu tenho dúvida, que tenha fé. Tenha fé na vida. Não estamos falando dessa fé religiosa apenas. Fé na vida. Fé de que vai acontecer o que tem que acontecer. Nós vivemos fazendo planos, construindo sonhos, seguindo, andando atrás. E é para ser assim mesmo. Se não deu certo, se deu tudo errado, é porque era para acontecer isso mesmo. Aquilo que é o certo para mim, aquilo que estava posto para a minha vida, mas que eu mantenha a fé na vida, que a vida vai acontecer, e está se guiando. E estou lutando. Porque a vida exige muito da gente, não é mole, não. Deus que nos deu assim, um gostinho, tipo assim, o lanche da criança na escola, sabe? O prazer de uma boa alimentação, de um certo conforto físico, o sexo, o ser amado, mas a vida é feita de luta, é levantar de manhã e viver as experiências para aprender e amadurecer. Nós não viemos aqui a passeio, nem também fomos condenados a ficar aqui esquecidos num canto do mundo, como se Deus tivesse feito o mundo até e largou aqui e sentou num trono, não sei onde. Não, a lógica não é essa. Tá? E ficou olhando para ver o que a gente ia fazer. Onde houver erro, que eu leve à verdade. E o que é uma coisa errada? Aí, veja só, existem coisas erradas que a gente olha dentro da nossa perspectiva, dentro do nosso interesse individual, querendo que aquilo fosse de um jeito e é do outro. Mas aqui ele está falando do erro, daquilo que realmente vai contra as leis de Deus, daquilo que realmente poderia ser traduzido como pecado, por exemplo. Tá?
Aí que eu leve o entendimento daquilo. Mas aí não é a minha verdade, não são os meus conceitos, que a gente é cheio de achismo. É a verdade universal, dentro dos planos da vida. E a verdade mesma, absoluta, só o todo, só Deus quiser, a gente não vai alcançar. Então, essa verdade que eu vou levar é uma espécie de um outro argumento da mesma fé que eu falei que falou no item anterior. De que aquilo é que teria que acontecer. E está tudo certo. Vamos esperar para os planos de Deus corrigir essa rota, ou pelo menos colocá-la em harmonia na nossa vida. Então, que eu leve essa verdade, mas a verdade universal, e não a verdade que eu queira. Tá? Sempre é a verdade que a gente está merecendo. No tempo de Moisés era olho por olho, dente por dente, era verdade, né? Depois veio amar o próximo como a si mesmo. Aí é outra verdade, mais evoluída, melhor. Perfeito. A proporção que a gente vai avançando na escola de Deus, sai ali do jardim de infância, começa a aprender a escrever, aprender a ler, vem chegando novas informações na escola para a gente, né? A abordagem vai mudando, de acordo com a nossa, né? De acordo com aquilo que somos capazes de absorver. E aí os mestres vão trazendo, e as religiões têm o papel de fazer, abordar e de ensinar nos seus ambientes. É esse o papel, né? Então, que eu leve a verdade sem que o meu individualismo altere essa verdade, porque ela é uma verdade universal. Ela é a vontade de Deus fazendo na vida da gente. Então, não é para o individualismo. É a verdade, então, é como você falou, a gente vai alcançando pouco a pouco. E vem uma outra frase de São Francisco. Onde houver tristeza, que eu leve alegria. Tá? E essa questão, a tristeza, a alegria, elas são uma coisa do nosso dia a dia, do nosso vocabulário, da nossa busca e da nossa percepção de si mesmo, de nós mesmos, assim, no dia a dia. Mas deixa eu contar aqui uma história. Isso depende, como tudo que eu já falei, da leitura dos fatos. E a alegria, como a gente ainda não tem a felicidade, que é uma coisa mais perene, não deixa de ser, a alegria é um embrião de felicidade, né? Já alguma coisa nascendo ali para um dia, e aí ela surge, desaparece, surge, desaparece. E depende da nossa leitura. Isso é muito relativo. Vamos pegar um exemplo. O espírito vai reencarnar, pediu para reencarnar porque há 500 anos, há 1000 anos, ele cometeu um assassinato, e ele vem reencarnando, mas aquela culpa ele não consegue apagar dentro dele. E ele queria passar por aquele evento, ser assassinado, para ver se apagava aquilo, ele vinha pedindo, e procurou, inclusive, aquele mesmo que ele assassinou no pretérito. Aí esse espírito disse, mas eu lhe sou grato, desde então, desde essa época, eu faço oração para você em gratidão, numa postura de perfeita gratidão, porque você me ajudou, eu precisava daquilo, e você me ajudou. Então, eu não posso fazer isso, eu não tenho a menor condição. Se eu for para a terra com você, eu não vou conseguir fazer. Mas e agora, o que eu faço? Eu te ajudei nessa, e eu preciso passar por isso, que isso aqui me acompanha, me incomoda. E foi negociando, aí os mentores, não, a gente arranja uma pessoa lá, um espírito encarnado, para fazer isso com você, já que você precisa, você pede tanto. São espíritos que têm propensão a cometer assassinato, mas, como não cometeu, ainda não registrou uma culpa.
não registrando uma culpa, ele não consegue corrigir aquilo. E fica aquela propensão. Então, ele já comete, ele vai corrigir para lá e você recebe a bênção de apagar essa culpa que você carrega. Aí tá certo, aí vem, encarna. Aí aquele pai de família é bom profissional, uma pessoa no sentido ético, participante digamos, de casas como essa, assim, dedicado, caridoso, tá certo? Uma pessoa, um homem bem, bom, perfeito, chegou à idade e tal lá, 50, sei lá, mais. Aí uma bestialidade na rua, o cara cometeu um assassinato. Aí veja só, qual é o ponto a gente aqui? A gente não lida com a essência do evento, a gente lida com a história. E aí é que a gente não consegue alcançar. E não consegue mesmo não, eu estou contando só para... Não consegue mesmo não. A tristeza bate. Aí começa a história. Era um homem bom, pai de família, não sei o quê. O netinho dele tão bonitinho, o cabelinho parecia o cabelinho do anjo. A gente vai floreando assim a história e aquilo vira um negócio de dor. A gente não consegue. Qual é a essência do evento? O evento era assim, ele desencarnar por aquele método, porque ele pediu, e pronto. Ah, não, a gente reveste porque ele era tal, caridoso, e participava, e dava e tal, e não sei o quê. Gente, e acaba com a gente. Então, alegria e tristeza, e na verdade, a gente devia ter somente alegria, que tudo está nos planos de Deus. Mas a gente ainda não consegue fazer uma leitura madura da vida no sentido de saber de que tudo está ocorrendo conforme ocorre, tem que ocorrer. Olha, não vamos banalizar assassinatos, essas coisas, por favor, não estamos falando disso aqui, nós estamos falando do evento dentro dos planos da vida. Eu sou livre, né? A gente está banalizando um negócio desse, não dá certo. É dentro dos planos da vida. Então, é um evento que está perfeitamente enquadrado nos planos da vida. E a gente vai bater, vai aparecer, e vai não sei o quê, e a gente aumenta a história, a gente traz detalhes. Então, se tirar essa história que a gente põe e colocar somente o evento, a gente poderia colher a essência do evento, que são os propósitos a que eles propõem. Mas a gente não consegue ainda falar disso, falar dessas coisas. É uma forma da gente ir despertando para uma realidade diferente, mas nós vamos continuar vivendo a realidade que nos constitui, aquilo que nós somos ainda em subconsciente, aquilo que ainda nós somos na nossa essência, tá certo? São só para a gente fala, para que a gente vá vislumbrando que há uma nova forma de ver a vida, essa forma que Francisco de Assis nos mostra. E que é razoável, sabe? Vendo por esses aspectos. Em tese, mas a gente ainda não consegue. Mas vamos procurando, pelo menos, nos aproximar desse, né? Onde houver trevas, que eu leve a luz. A luz é justamente o amar a Deus sobre todas as coisas. A luz é a luz de Deus, é Ele que está conduzindo tudo. A treva é a gente que constrói com a nossa análise. Mas está tudo iluminado, está tudo na mão de Deus. Isso aqui tem dono, volto a repetir. Está tudo certo. A gente é que joga tudo, joga as questões no escuro. E a gente começa a ter sentimentos, e a gente começa a ter sentimentos de ódio, de reprovação, de tristeza, de mágoa, de discórdia, e vai construindo o nosso campo vibratório escuro. Cristo foi caçado, xingado, crucificado e jamais perdeu a luz interior. São Francisco sofreu muito, viveu na pobreza absoluta, ali numa luta, e jamais perdeu a luz interior. E agora, ele passa para um outro pedaço da oração, que é fazer com que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido,
Amar que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado. E é morrendo que se vive para a vida eterna. Então, nesta parte que ele faz assim, consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, dando que se recebe, é perdoando que... Ele fala da nossa relação com o nosso próximo, da nossa postura diante do nosso próximo. E o nosso próximo, quanto mais próximo, mais força tem essa palavra, e essa mensagem de Francisco. O familiar, o colega de trabalho, as pessoas, a gente que participa de um mesmo grupo, porque qual é o papel do próximo na minha vida? Ele tem duas funções. Duas. Uma, para que eu aprenda a amá-lo, mas amar como ele é. Não é amar como eu quero que ele seja. Do jeitinho que ele é, eu aprender a amá-lo. Essa é a primeira função. A segunda função é que nas atitudes do meu próximo para comigo, ele me mostra onde eu tenho que melhorar, o que foi que eu vim fazer aqui. Então, se eu nasci com um pai opressor, aí o professor opressor, o patrão opressor, a esposa opressora. Veja só, é porque eu preciso trabalhar esse meu... E eu me torno uma pessoa contraída, retraída, fugidia, opaca, à parte, sem participar, e porque eu vim trabalhar isso. Se eu convivo com pessoas, sabe, que me subtraem, me tiram oportunidade, me roubam, tal, é porque eu preciso trabalhar essa questão do desapego, do não... É difícil a gente alcançar aqui, mas do não estar apegado, dessa briga pelos bens, pela oportunidade, pela luta, pela disputa. É isso, amar ao próximo, e ele está me mostrando o que é que eu vim trabalhar. São essas duas funções das pessoas nas nossas vidas. Tem isso porque eles estão conosco. E aí, Francisco termina dizendo assim: é morrendo que se vive para a vida eterna. Mas não é morrendo, quando ele se refere aqui, não é morrendo da morte biológica, que o espírito sai do corpo e retorna para o plano espiritual. Porque, nesse caso, o corpo tomba e o espírito sai vivendo o que vivia aqui. Do mesmo jeito. Se ele tem a avareza pelos bens, lá ele vai estar lá tomando conta, vai ficar lá tomando conta dos bens, vai para cá, vai para a empresa, vai não sei para onde. Se ele odeia a pessoa, se ele tem ciúme de não sei quem, se ele, sabe, se ele quer proteger o filhinho, o filho, a mãe quer proteger o filho de todo jeito, não sei o quê, vai para junto do filho. A gente vai continuar. O que Francisco... E depois é que vai ser esclarecido, e tem todo um plano de Deus e acolhe, tá? Ninguém fica nisso a existência inteira. Passa anos, ou dias, ou cada caso é um caso, ou já vai ser resgatado com poucos dias. Cada caso é um caso. Não venha a ser o caso. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: o que ele fala aqui é da morte do ego, é dessa confusão que a gente faz, é do não amar, do não perdoar, do estar triste, do não ser instrumento de paz. Tá certo? Enquanto a gente for, assim, o ativo, aquele que quer fazer tudo do seu jeito, enquanto a gente for cheio de achismo, eu acho que é assim, eu penso que é assim, tem que ser assim, eu só admito isso, eu não admito aquilo, tem trabalho. Certo? E aí, morrendo aqui nesse sentido, mesmo estando aqui, está vivendo a vida eterna. Porque é a vida eterna de paz que está lá adiante, prometida por Jesus, e que o Pai vai acolher a gente. É morrendo essa arrogância, é morrendo esse impor-se como querer. Tá?
E agora, veja só, o Francisco não está pregando fraqueza, não está pregando que a pessoa fuja da vida, ele está pregando maturidade, entendimento, participação com um olhar maduro, com um olhar limpo, livre do acorrentamento desses sentimentos que aprisionam a gente e faz a gente não saber viver, sofre por a gente e sofre na relação com o outro, sofre na relação com a gente mesmo. Ele está falando de maduro, sabe? De confiar, de abrir os olhos para a vida, em vez de ficar com os olhos do coração e os olhos físicos embaçados por sentimentos menores. Não enxerga nada além do próprio umbigo. Não tem interesse nenhum além de si mesmo. Porque quando Cristo falou para que a gente vender, deixar as coisas materiais e seguir ele não falou para poder você jogar fora, falou assim, deixa o desapego, lida com as questões da vida como elas são, e não na nossa perspectiva de ego, de propriedade, de dono, de controle. E aí a gente vai ver mais livre, mais leve, como São Francisco viveu. Pobre de bens materiais, no sentido de posses e controles, mas rico de sentimento, de percepção, e feliz no seu coração. Bem, para concluir, eu fiz um pequeno soneto aqui sobre São Francisco, né, que já não é fácil de ler, ele é por emoção. Vamos ver como é que ficou. Francisco de Assis, como gostava de falar Ariston, né? Francisco de Assis, ele se referia assim, não São Francisco. Na aridez da terra brotou uma flor, que fez reacender a divina luz, nascida da obra do Mestre Jesus, é exemplo e modelo de puro amor. Perfeito discípulo do nosso Senhor, a sua caminhada bem o traduz, trazendo no corpo as chagas da cruz, em sublime aliança com a irmã dor. Fez-se pequenino em sua grandeza, humildemente viveu na pobreza. Ao Evangelho, zelo e devotamento, rogando ao Pai para ser instrumento de paz, esperança, de fé, de união, neste mundo de prova e de expiação. Boa noite a todos. Agradecemos ao Borges pela bela palestra da noite, uma palestra oportuna para a nossa época agora, que estamos passando. E quero também pedir às pessoas que estão assistindo em casa que possam curtir a palestra do Monte Alverne e se inscrever no canal do Monte Alverne para participar dos nossos trabalhos. Para finalizar, nós vamos pedir para a Isa fazer a nossa prece final e convidar também os médiuns para aplicar o passe coletivo. Então vamos todos nesse momento agradecer a oportunidade que tivemos de ouvir o nosso Eiro Borges falando sobre esse espírito de luz que foi Pai Francisco, pai da ecologia, mentor da nossa casa, Francisco de Assis,
onde ele estiver nesse momento, que possa receber o nosso carinho, o nosso amor. Abençoa, Jesus, a todos nós aqui presentes, a todos os nossos amigos que nos assistem e acompanham pela internet o trabalho do Monte Alverne. Que nesse momento cada um de nós possa receber o passe da espiritualidade maior e que possamos ser sempre instrumentos de paz, de amor e de bondade. Nos ajuda, Senhor, a caminhar no dia a dia com fé, força e coragem. Abençoa também todos os nossos irmãos que se encontram internados nos hospitais, fazendo tratamentos intensivos, se preparando para cirurgias, enfim, onde houver dor, que o nosso médico maior, Jesus, possa chegar, ajudando e iluminando a cada um. Muito obrigada por tudo e que possamos ter uma bela semana. Que assim seja, Senhor. Obrigados a todos. Que possamos ter uma noite de paz e de harmonia. Fiquem com Deus.